vamos lá. Por que Pinot é tão difícil? Por quê? Porque é uma uva delicada. Pontos importantes, tá? E até pontos de dificuldades. Ela tem uma brotação e o amadurecimento ou maturação dela cedo, precoce. É uma uva com a casca fina. A casca dela é fina. Ou seja, por ela ter a casca fina, se torna uma uva menos resistente. Se torna uma uva mais delicada. Ou seja, uma uva mais pontos de atenção para ela. E por ela ser precoce, como ela é uma uva que ela começa, né, a própria videira começa mais cedo a brotar, depois a florescer, ela corre muito risco de geada tardia. Então, se veio uma geada no começo da primavera, pode matar a produção de Pinot. Né? Então, pode não ter safra. Então, ela é muito delicada. A casca é fina, né? Tem a pelezinha fina. Os cachos são pequenos, não tem muitos grãos no cacho, ok? Gosta muito de solo argilo-calcário, ela gosta, então a Borgonha é um grande exemplo, né? Para as regiões principais aonde vai ter Pinot Noir na Borgonha são os solos de marga, né? A marga é uma mistura de argila com um pouco de calcário. E aí vai oscilar um pouquinho, onde tem cada composição de solo. Ou seja, é uma uva difícil, mas numa coisa, tá? Ela é muito suscetível a muitas doenças diferentes. Então qualquer coisa pode prejudicar a Pinot Noir. Qualquer coisa pode fazer com que não tenha vinho ou o vinho não tenha tanta qualidade. Uma das questões dela ter essa pele fina, ela é que a gente consegue ver, né? Ela é muito suscetível à queimadura do sol. Então, se tem muita insolação, ou se tem um sol, às vezes muito quente, pode queimar a uva, porque a pele não consegue proteger ela muito. Volume pequeno, olha o tamanho do cacho. Compara com o cacho de uma outra uva vitis vinífera, por exemplo, tinta. Pega aí uma Cabernet Sauvignon, pega uma Merlot, os cachos são maiores. Ou seja, é uma uva difícil. É uma uva delicada. E claro, que se a gente está falando que ela tem a pele fina, ela vai fazer vinhos com perfis que as características da casca ficam menos evidentes. E o que são as características da casca? Ela vai produzir vinhos com um pouco menos de cor, aliás, com pouca cor. Perfil de aromas e sabores normalmente de médio e subindo. E o Novo Mundo, gente, esses países mais modernos, não estou dizendo todos, tá? Mas o que acabou acontecendo? Como as pessoas querem consumir Pinot, né? Por exemplo, eu adoro Pinot. Eu sempre procuro Pinot quando eu vou provar algum vinho, quando eu vou visitar alguma região, quando eu vou provar vinhos de regiões diferentes, eu sempre procuro Pinot. Sempre procuro saber se tem e tudo mais. Gente, é muito difícil. E aí, no Novo Mundo, os produtores começaram a produzir Pinot pela fama da uva. Só que muitos lugares não são os locais mais adequados. Pinot Noir não gosta de locais quentes. Ela gosta de sol até certo ponto, mas ela não gosta de locais quentes. Então, mesmo clima temperado, muitas vezes é difícil dela amadurecer adequadamente. Ela gosta mais de clima fresco. Mas ela não gosta de umidade, ela é muito suscetível a doenças. Então, ela é chata. É uma uva chata, é uma uva difícil. Então, muitos produtores, principalmente, por exemplo, Chile, Argentina, quando começaram a produzir com essa variedade, o que eles faziam? E muitos produtores ainda fazem esse estilo. De fazer um vinho mais amadeirado. De passar a Pinot Noir por madeira nova. Então, fazer primeiro muita extração da uva, que ela vai perder elegância, vai ganhar potência, vai ganhar um pouquinho mais de cor, porque o consumidor muitas vezes gosta de cor, vai ganhar um pouquinho mais de estrutura e vai passar por madeira nova. E aí o que acontece com a uva? Perde totalmente a sua elegância. Pinot Noir é um vinho de excelência por elegância. Inclusive na Argentina tem produtor que faz blend, mistura de uva Pinot Noir com Malbec, né? Onde a Malbec, aquela uva potente, intensa, estruturada, encorpada, sobrepõe todas as características delicadas da Pinot.
Porque Pinot, por ter essa casca fina, então, além de ter pouca cor, normalmente tem pouco tanino, quando tu percebe. Normalmente tem corpo pouco subindo até médio, locais um pouquinho mais quente, até tem um pouquinho mais de álcool, que dá um pouquinho mais de volume de boca. E depois a gente vai ter, com certeza, o maior destaque estrutural para Pinot vai estar na sua acidez, ou seja, no seu frescor. Então, atenção. E, inclusive, essa é uma dúvida que vocês vão trazer, tá? Alguns já, inclusive, me perguntaram como é que tem Pinot Noir de guarda. Porque um dos principais elementos para dar guarda no vinho é a acidez. E bons Pinots têm a acidez passando de média, chegando muitas vezes até em muita acidez, mas pelo menos entre média e muita, né? Ou seja, é fundamental para Pinot Noir, gente, a acidez. Mas não é só acidez. E aqui que tá o pulo do gato, tá? Pulo do gato. Ou seja, precisa ter acidez para ter guarda. Precisa ter acidez e precisa ter aromas e sabores presentes. Ou seja, acidez mais aromas e sabores vai dar um potencial de guarda maior para Pinot. Mas aí é que tá. De modo geral, Pinot Noir faz vinhos que não têm um potencial de guarda. Não é para ser guardado. São vinhos, de modo geral, Pinot Noir são vinhos para serem consumidos jovens, frescos. São vinhos para serem consumidos na sua juventude. É exatamente isso. Um caráter muito menos secundário e terciário, e Pinot Noir desenvolve aromas terciários muito rápido, tá? Ou seja, normalmente os vinhos de Pinot são feitos pelo seu caráter, são feitos para ser consumido seu caráter primário, ou seja, caráter de fruta, o caráter herbal, às vezes um caráter terroso. E os seus caráteres terciários começam a se desenvolver relativamente rápido. Mas quando o vinho não tem potencial de guarda, normalmente ele vai ficando mais cansado, um pouquinho passado. E aí não vai ficando interessante. Pinot Noir, a sua essência são vinhos elegantes. Eu já tomei vinho, gente, de Pinot Noir com 24 meses de madeira nova, com uma extração absurda. Não tem caráter nenhum de elegância. É um vinho potente e vinho bem feito, tá? Não eram vinhos ruins, eram vinhos bem feitos. Só que não tinha tipicidade de Pinot Noir. Ok, o produtor pode fazer nesse estilo? Claro que pode, tem nenhum problema. Tem gente que gosta. Tem um produtor do Chile, por exemplo, que se chama Monte Secano. Tá? Um produtor que seguidamente ganha como um dos melhores Pinots do Chile e tudo mais. Ele fica ali na região costeira do Chile. Monte Secano faz um vinho de Pinot super extraído, né? Com passagem por madeira e tudo mais, né? Ok, é um vinho legal, mas não é um vinho delicado. Ele é um vinho mais potente, ele é um vinho mais intenso. É um estilo de Pinot. Mas os mais valorizados são os mais delicados. São onde o Pinot realmente mostra frescor, caráter de fruta e esses caráteres normalmente terciários misturado com esses seus caráteres primários. Outra coisa, quando o Pinot vem de áreas quentes, normalmente esse caráter de fruta fica esse caráter de fruta vermelha, mas mais sobremaduro, aquele caráter de geleia, de compota de fruta vermelha, que também perde um pouco do frescor e da elegância. De novo, eu não estou dizendo que é errado, eu não estou dizendo que é ruim. Eu estou dizendo é que muda um pouco das características dos Pinots elegantes e fica um vinho diferente. Ou seja, Pinot, seu grande diferencial é a sua elegância. Eu provei um Pinot que eu estou curioso para ver as novas safras, que é um Pinot brasileiro, tá? Que eu vi, inclusive, que a Gabriela Brocardo está aqui acompanhando, que é da região da Serra do Sudeste. Primeiro vinho, produção ainda super limitada, eles produzem uva há bastante tempo, para espumantes, para produtores de espumantes da Serra Gaúcha. E eles vinificaram a primeira vez. Então, para uma primeira safra, ficou muito legal o Pinot. Mas exatamente nessa linha. Mais leve, mais frutado, mais fresco. Até com uma boa intensidade de sabor, bem interessante. Da Serra do Sudeste. Uma região que produz Pinot, mas que ainda não era vinificado. Né? A maioria são vendidos para as vinícolas grandes fazerem espumantes. Né? Para os grandes produtores. Ou seja,
a gente está vendo o Pinot Noir ganhar um pouco mais de espaço também aqui no Brasil, mas também no mundo. Mas ainda o que ganha espaço são esses vinhos mais leves, mais frescos. E aí, claro, tem que ter uma variação nesse meio do caminho, tá? Então vamos acompanhar o projeto aí da Serra do Sudeste, com a própria Gabriela e tudo mais, como vão ser os próximos vinhos. Mas bem interessante esse projeto, tá bom?